Ei galera, espero que hoje vocês estejam muito bem. Tá, por que você tá perguntando isso? Muito bem do estômago e do coração, porque a Luana, na nossa série de entrevistas direto do Sete do Mar Negro, entrevistou o Joel Caetano, diretor do curta Estranha. E o que isso tem a ver com a saúde dos nossos espectadores? E é aí que a gente vai aproveitar o ensejo do curta e mostrar no nosso Bitola de hoje filmes estranhos, bizarros, umas coisinhas a mais. Então fiquem espertos que o Bitola começa agora. Ele viaja muito, né? Não se preocupe, querido. Eu vou cuidar bem dela hoje. Fala galera, tá começando mais um Videomaker e hoje mais um especial aqui no cenário do filme Mar Negro, hoje com o Joel Caetano, que é diretor de filme, né? Mas hoje está ajudando o diretor Rodrigo Aragão e tá atuando também. Exatamente. Como é que foi esse convite? Eu queria agradecer o convite para a entrevista e rolou da seguinte forma: o Rodrigo conhecia meu trabalho, né, meus curtas, lá em São Paulo, e também rolou alguns festivais aqui em Vitória, ele assistiu os curtas e a gente acabou se conhecendo pessoalmente em festivais. Teve essa afinidade, né, com o tema do terror, também a identificação estética, essas coisas, e assim, muito mais amizade também e tal. E ele gostou muito do meu trabalho, a gente começou a trabalhar junto em algumas coisas menores assim, e aí acabou calhando ele me chamar para fazer a primeira noite de Chupacabras como ator. E aí lá essa relação se intensificou mais ainda, né, porque a gente trabalhou junto, a gente sempre é uma pessoa muito aberta a opiniões e tal. E aí nesse filme, que é um filme maior, ele achou que em algumas que seria necessário ter alguém para ajudar ele também nessa parte da direção, né? Então estou auxiliando ele aí a trazer essa ideia pro filme, né? E não dá uma embolada conciliar os dois, direção e atuar? Não, eu costumo nos meus filmes eu dirigir e atuar também. Então eu já estou bem acostumado com essa dinâmica, assim, de vai lá, tá lá na frente da câmera, volta, olha para ver se ficou bom, entendeu? Então é uma coisa que eu já trabalho há algum tempo, acho que eu tenho uma tranquilidade para fazer isso, assim. E quando que você viu que era isso que você queria fazer direção? Eu comecei fazendo faculdade de rádio e TV, só que a maioria dos meus professores todos eram de cinema. E foi meio que natural, porque eu sempre escrevi histórias e tal, contos, essas coisas, desenhava, fazia histórias em quadrinhos e tal. Eu sempre gostei de contar histórias, né? E com o boom da tecnologia digital, eu percebi que dava para você produzir seus próprios curtas, né? Eu comecei a ver exemplos de outros países, até aqui no Brasil mesmo, o próprio Peter mesmo, é um cara que já começou a fazer curtas há muito tempo. E eu falei, olha, é possível fazer alguma coisa de baixo orçamento com qualidade. E aí eu comecei a trabalhar isso e tal, e hoje já tenho uns 15 curtas, se eu não me engano, que passaram em vários festivais no Brasil, no mundo. E você começou a dirigir logo que você estava na faculdade em 2001, né? Certo. Como é que era o diretor em 2001? Como é que é o diretor Joel agora? Mudou muita coisa? Eu acho que em cada filme, né, a gente tem uma evolução técnica e estética. Os temas normalmente são os mesmos, né? Mas acho que todo curto a gente aprende alguma coisa nova e acho que só aprimora o trabalho. Eu acho que hoje eu sou muito mais maduro, assim, sei muito mais o que eu quero, muito bem o que eu quero, né? E acho que isso facilita, assim, essa experiência de vir pra cá, trabalhar com um cara como o Rodrigo, trabalhar com outros diretores e tal. Isso foi me acrescentando mais experiência, mais visões do que é o cinema, assim, que é o cinema que eu gosto de fazer, que é o cinema de terror. Uhum. E aí ser ator também, você acha que ajuda uma coisa ou outra? Ser diretor com ator e ator-diretor? Uhum. Você tem uma noção geral de tudo, né? Às vezes é mais fácil para você, como ator, dirigir, porque você sabe exatamente quais são as deficiências ou dificuldades para você passar pro ator, as intenções, essas coisas. Então fica muito mais fácil. E você recebeu vários prêmios, né? Até internacional. Como é que foi isso para você? Então, tem um curta de 2009 chamado Gato, que é um curta muito especial, que foi feito com pouquíssimo recurso, né? Mas é um curta que funcionou muito bem, assim. Eu fiz um curta, nós fizemos com muito cuidado, assim, estético. Apesar de ser um filme pequeno, de baixo orçamento, nós cuidamos de fazer ele de uma maneira que fosse bem organizada, com um roteiro bem trabalhado e tal. E o curta realmente deu resultado, assim. Ele participou de vários festivais aqui no Brasil, ganhou, acho que
se não me engano, 6 prêmios aqui no Brasil e ganhou um prêmio em Montevidéu, no Montevidéu Fantástico de melhor curta latino-americano. E eu fiquei sabendo que você também gosta muito de filmes dos anos 80. Certo. Como é que eles influenciam o seu trabalho? Cara, eu cresci vendo TV. E assim, o que eu sempre gostei de ver foram os desenhos animados da década de 80, os filmes dos anos 80, que na verdade eram dos anos 80 e 70, né? Você pegou um pouquinho do final dos anos 70, que passou na TV aqui, foi repetido várias vezes, e dos anos 80. Eu acho que assim, eram filmes que eram mais levados assim... Não eram muito levados a sério, assim, a maioria das vezes. Eu gosto muito de comédia. Se você vai assistir meus filmes, são todos meio... Tem o terror, mas tem um toque de humor negro, assim. Então acho que essa é a característica que eu herdei mais dos filmes dos anos 80. Esse toque de humor negro. Você fez um curta de super-heróis chamado Assassinato da Mulher Mental. Certo. Como foi fazer um vídeo todo em croma aqui no Brasil? Na verdade, o croma foi uma coisa simples até. Eu tinha um quarto que estava vazio lá em casa, um quarto que a gente não usava, e eu peguei um croma até de 2 metros e 1,5 metro, mais ou menos assim, e a gente gravou tudo nele. E depois inseri os efeitos no after, né? Foi nada muito complicado. O mais legal, assim, que na verdade é usar esse tipo de tecnologia em prol da história. Que os efeitos especiais nunca podem ser feitos só pelo efeito só. E sim pela história. Você precisa daquele efeito para contar a história. Acho que esse é o mais importante, assim. Entendi. E você trabalhou tanto na Noite dos Chupacabras e agora no Mar Negro com o Rodrigo, o Peter, o Christian. Como é trabalhar com tanta gente de estados diferentes, assim, juntar todo mundo num trabalho só? Cara, trabalhar com essa galera aqui da Fábulas, com o pessoal, com o Peter, com o Christian, com todo mundo, com o Rodrigo, é uma explosão, assim, de aprendizado, de diversão, de amizade mesmo, de muita gente inteligente junta. Tá maravilhoso, né? É uma oportunidade única, isso, né, que nós estamos tendo aqui. Eu costumo dizer que nós estamos no olho do furacão, assim. Eu não sei o que isso vai dar no futuro, assim, talvez eu nem veja, mas é uma coisa que eu acho que até histórica que está acontecendo, né? O Rodrigo está reunindo pessoas do Brasil inteiro, algumas pessoas da América Latina, né? Tem cineastas da América Latina aqui no Mar Negro. Então, cara, isso é uma coisa que não sei se aconteceu já no cinema nacional, mas hoje, principalmente independente, né? Que é muito mais precário em questão de trazer pessoas e tal. Então isso é sem precedentes, eu acho, assim, uma coisa fantástica. Bacana. Já a gente vai para um rápido intervalo. Galera, fica aí que a gente já volta com mais Videomaker.